As Aventuras de Poliana. As Aventuras de Poliana é uma telenovela brasileira que foi produzida e exibida pelo SBT de 16 de maio de 2018 a 13 de julho de 2020, em 564 capítulos, substituindo Carinha de Anjo e sendo substituída pela reprise de Chiquititas, por causa dos impactos da Covid-19. Originalmente seria substituída por Poliana Moça, baseada no livro infantil Poliana, escrito por Eleanor H. Porter em 1913. Foi adaptada por Iris Abravanel, com colaboração de Carlos Marques, Fanny Higuera, Graci Vachita, Gustavo Braga e Marcela Arantes. Supervisão de texto de Rita Valente, sob direção geral de Reinaldo Bouri. Esta é a quinta adaptação brasileira da obra, visto que a Rede Tupi apresentou duas, em 1954 e 1956. Poliana foi a primeira telenovela infantil da história da teledramaturgia. Em 1958 a 1959, foi a vez da TV Rio fazer sua versão. Mais uma versão veio pela TV Tupi Rio de Janeiro, em 1961. Conta com Sofia Valverde, Igor Jansen, Larissa Manoela, João Guilherme, Thaís Melchior, Murilo Cesar, Victor Pecoraro e Dalton Vig nos papéis principais da trama. Em 2022, foi exibida uma continuação, Poliana Moça, desta vez centrada na adolescência da protagonista, baseada no livro Poliana Grove Sap. Antecedentes e contexto. Poliana é um best-seller de 1913 de Eleanor H. Porter, 1868-1920, que é considerado um clássico da literatura infantil. O nome da personagem se tornou um termo popular na psicologia e sociologia, inspirando o síndrome de Poliana para alguém de perspectiva excessivamente otimista, cujo acaba se prejudicando por esperar demais das situações. O livro foi um sucesso tão grande que Porter logo produziu uma sequência, Poliana Grove Sap, 1915, falando sobre a adolescência da personagem. Posteriormente 11 sequências de Poliana, conhecidas como Glad Books, foram publicadas mais tarde, escritas por Elizabeth Burton e Harriet Loomis Smith, e outras obras derivadas ou inspiradas surgiram, como Poliana Playster Game, escrita por Colleen LRS em 1997. Desde 2013 a obra já se encontra em domínio público. Poliana foi adaptada para o cinema e a televisão várias vezes. Em 1920 no filme mudo estrelada por Mary Pickford. A versão de 1960 da Disney foi estrelada pela atriz Miriam Ailey Mills, que ganhou um Oscar especial pelo papel. O canal japonês Fuji Television produziu o anime de Poliana em 1986 e a estadunidense NBC exibiu um telefilme denominado Polly em 1989 estrelado por Keshia Knightpullion. No Brasil, foram duas versões adaptadas por Tatiana Belinkin na Rede Tupi. Uma em 1954 com 12 capítulos semanais, foi a primeira novela infantil da teledramaturgia. A segunda versão foi Poliana, que ficou no ar entre 9 de outubro de 1956 e 17 de janeiro de 1957. Verinha Darcy interpretou a personagem nas duas versões. Na época ainda não existia um método de gravação de videotape, sendo que a telenovela era transmitida ao vivo e apenas 2 vezes por semana, todas as terças e quintas-feiras a partir das 19h35. Em pouco tempo a trama se tornou o produto de maior repercussão da emissora. Em 1958-1959, foi a vez da TV Rio fazer sua versão, com Leila Cavalcante, irmã do ator Cláudio Cavalcante, como a menina Poliana. Mais uma versão veio pela TV Tupi Rio de Janeiro, em 1961, com direção de Fábio Sabag. Enredo. Poliana, Sofia Valverde, é uma menina extrovertida de 11 anos que viajava ao Brasil com seus pais, Lorenzo, Lázaro Menezes, e Alice, Chiara Sasso, na trupe de teatro Vagalume. A garota vê seu mundo mudar completamente quando seus pais morrem, fazendo com que ela seja obrigada a ir morar em São Paulo com sua tia Luísa, Milena Toscano / Thaís Melchior, uma mulher fria e severa, a qual ela não conhecia e que não queria cuidar dela, embora sinta que é sua obrigação pela alma de sua irmã.
Apesar das atitudes rígidas da tia, como impor inúmeras regras e impedir seus dons artísticos, Poliana encontra na empregada Nancy, Rafaela Ferreira, e no jardineiro Antônio Gitman Vibranovski, uma verdadeira amizade. Aos poucos a garota começa a conhecer seus vizinhos. Sr. Pendleton, Dalton Vig, é um homem misterioso e que ninguém conhece o passado. A rabugenta Dona Branca, Lilian Blanc, que vive reclamando da vida. Gleice, Maria Gal e Arlete, Letícia Tomazella, vivem em pé de guerra, embora seus maridos, Ciro, Nando Cunha e Lindomar, Ivan Parente, sejam bons amigos. Além de Afonso, Victor Percuraro, desejado por todas as mulheres, mas que é apaixonado por Luísa. O que Poliana nem imagina é que o padeiro do bairro, Durval Marat Descartes, é seu tio, rejeitado por Luísa por a ter abandonado em um momento difícil. Poliana vai estudar no colégio da acolhedora Ruth, Miriam Rios, e fica imediatamente amiga de Luigi, Enzo Krieger, e Kessia, Duda Pimenta, embora tenha que lidar com as vilanias de Filipa, Bela Fernandes, Eric, Lucas Burgatti e Hugo Henrique Fiuca, sobrinho de Afonso, além da professora Débora, Lisandra Parede, que detesta crianças. Ainda há o clubinho formado por Mário Theo Medon e os gêmeos Gael, Vinícius Siqueira e Benício Cauã Siqueira, que investigam os casos curiosos da vizinhança, sendo o maior desejo de Lorena Pietra Quintela entrar para o grupo. Na cidade grande, ainda, Poliana reencontrará João Igor Jansen, amigo que fez em sua última viagem com a trupe teatral e que foi embora do sertão rumo à capital paulista em busca de realizar seus sonhos também. Entre os adolescentes está Mirella, Larissa Manoela, que sonha em ser famosa a qualquer custo, e tem que enfrentar a ira de Brenda, Flávia Pavanelli, a garota mais popular do colégio e que não aceita perder o posto. Além disso, sua amizade com Raquel, Isabela Moreira, fica balançada quando as duas se apaixonam por Guilherme Lavran Couto, embora quem goste verdadeiramente de Mirella seja Vini Vincenzo Ricci, considerado feio por sua aparência desleixada e dentes tortos. A vida deles ainda vira de cabeça para baixo com a chegada de Luca, João Guilherme, um youtuber rebelde que coloca a escola de cabeça para baixo. Ainda há outras histórias, como de Sérgio, Guilherme Bori e Joana, Daniela Paschoal, pais de Mário e Luigi, que passaram a vida escondendo que são casados, uma vez que a empresa que trabalham não permite relacionamentos internos. Glória Clarice Abujanra é presidente do Comitê do Laço Azul, que organiza eventos beneficentes na escola, sendo mãe de Marcelo, Murilo Cesar e Roger Otávio Martins, dois irmãos de personalidade opostas. O primeiro é um bondoso professor e namorado da venenosa Débora, enquanto o segundo é inescrupuloso e com sede de poder, casado com a fútil Verônica, Mila Christie. Tendo que enfrentar todos os dilemas de uma nova vida na cidade grande, Poliana decide aplicar o jogo do contente, ensinado por seus pais, que consiste em ter uma visão positiva de tudo, mesmo nos momentos de dificuldade. Produção. A produção de uma obra baseada no romance Poliana veio do SBT desde antes da estreia de Carinha de Anjo, em novembro de 2016. Na ocasião, recebeu o nome temporário de As Aventuras de Poliana e João Feijão. A trama teve a preferência que a protagonista tivesse cerca de 11 anos, de forma a se assemelhar à obra original, com um orçamento, para alguns capítulos, estimado em 280 mil reais. Após a apresentação do elenco em 6 de setembro de 2017, foi realizado um workshop de aperfeiçoamento para os personagens no dia 20 do mesmo mês. As gravações iniciaram em Fortaleza em 26 de setembro de 2017, que também tiveram cenas na praia de Mundaú, em Trairi e Quixadá. Em 9 de fevereiro de 2018, o SBT promoveu no auditório de sua sede CDT da Anhanguera, em Osasco, a primeira palestra exclusiva para os pais do elenco mirim e parte dos jovens atores, com a participação da nutróloga Liliane Operman. Na coletiva de imprensa, que aconteceu em 8 de maio de 2018, o elenco e equipe da telenovela apresentaram um evento conduzido por Fernando Pelégio, diretor artístico do SBT. Iris Abravanel, autora da telenovela, e Reinaldo Bouri, diretor-geral da telenovela, responderam perguntas dos jornalistas.
Em 15 de maio de 2018, Sofia Valverde fez uma live exclusiva no Instagram e no Facebook da telenovela. O logotipo da telenovela foi apresentado durante o Teleton em 2017. Outros programas de auditório da emissora, como Silvio Santos, Eliana, Domingo Legal, Raul Gil e T-Noite com Danilo Gentili, convidaram atores da telenovela, que participavam de quadros dos programas. Escolha do elenco: Larissa Manoela foi reservada para a telenovela no final de 2016. Originalmente a atriz seria a protagonista, mas a direção decidiu-se por remanejá-la para outro papel, uma vez que a personagem título no livro tem apenas 11 anos, enquanto Larissa faria 18, nunca conseguindo se passar por tão mais nova, enquanto alterar a idade da personagem iria mudar também toda a linha do tempo na história, comprometendo seu andamento. Sofia Valverde foi anunciada como a protagonista na sequência. Em janeiro de 2017, foram iniciados os testes para a escolha dos outros personagens. Mel Lisboa foi a primeira convidada para interpretar Luísa, mas recusou por nunca conseguir se ausentar todos os dias da semana de seus compromissos no teatro. Milena Toscano, que já havia recusado um papel coadjuvante em Cúmplices de um Resgate para protagonizar o Rico e Lázaro na Record, foi anunciada para o papel, e a partir do capítulo 95 foi substituída por Thaís Melchior. Igor Hickley foi convidado para interpretar Afonso, mas preferiu renovar seu contrato com a Record, passando o papel para Victor Pecoraro, após ser dispensado pelo mesmo canal. Valdez de Barros foi convidada para viver Ruth, mas decidiu continuar na TV Globo, ficando a cargo de Miriam Rios a personagem. A atriz anterior a Maria Gal, Maria Ceissa, foi convidada para interpretar Gleice, mas recusou por ter sido situada na gestão da produtora Lumines Produções Artísticas. Alterações no elenco. Em março de 2018, Milena Toscano descobriu que estava no meio de uma gravidez e por questões preventivas foi forçada a deixar o elenco, correndo o risco de comprometer o futuro de sua personagem, que fazia parte do núcleo central. Originalmente a direção planejou adiantar as cenas de Milena como Luísa ao máximo possível e explicar a ausência da personagem em determinado momento como uma viagem de negócios, ou até mesmo uma gravidez repentina, porém, Iris Abravanel descartou todas essas possibilidades para que a história nunca perdesse o rumo original e para que a atriz se dedicasse à maternidade por completo, assim, tendo que deixar a trama. Em 19 de maio de 2018, foi definido que Thaís Melchior substituiria Milena no papel de Luísa. Com a paralisação das gravações por conta da pandemia do Covid-19, a emissora nunca renovou o contrato com os atores. Com isso, Melchior retornou à Record para a novela Gênesis. William Mello chegou a gravar uma participação como pai do personagem Eric, mas o ator acabou sendo aprovado na mesma semana nos testes para Jezabel, da Record, optando por aceitar por se tratar de papel fixo, enquanto em As Aventuras de Poliana seriam poucos capítulos. No entanto, a direção optou por cortar as cenas e as regravá-las com Tatsu Carvalho no papel, uma vez que devido ao grande adiantamento das gravações da novela as cenas iriam ao ar apenas 3 meses depois. Última novela de Reinaldo Bauri. As Aventuras de Poliana foi a última novela dirigida por Reinaldo Bauri, que faleceu em 25 de dezembro de 2022 aos 90 anos. Exibição. As primeiras chamadas foram ao ar em março de 2018 e o lançamento oficial aconteceu no dia 24 de abril de 2018, dentro do Shopping Iguatemi Fortaleza, que patrocinou a gravação das primeiras semanas da novela no estado. No mesmo mês foi anunciada a data de estreia, 16 de maio de 2018, substituindo Carinha de Anjo. No entanto, a princípio as duas telenovelas foram exibidas na mesma faixa horária, das 21 horas. A partir de 7 de junho de 2018, com o fim de Carinha de Anjo, a trama passou a ocupar em definitivo a faixa das 20h30. A trama, com a volta do Roda Roda para a grade diária e com a mudança de horário para as 20h20, mudou mais uma vez de horário, passando para a faixa das 20h55 a partir de 11 de julho de 2018.
Durante seus últimos capítulos, exibidos entre 29 de junho e 13 de julho de 2020, passou a ser exibida às 21h30, dividindo o horário com os primeiros capítulos da edição especial de Chiquititas. A novela também apresentava um compacto de 5 capítulos semanais todos os sábados, logo após o SBT Brasil. O compacto foi exibido de 19 de maio de 2018 até 12 de outubro de 2019, tendo sido substituído pelo Topa ou Não Topa com um novo horário. Disponibilidade: a Netflix adquiriu os direitos da novela para a estreia no catálogo em 18 de novembro de 2020 para estrear no Brasil, em Moçambique, Angola e Portugal. A trama ainda está disponível no YouTube. Classificação indicativa: inicialmente teve classificação livre para todos os públicos. Em 20 de novembro de 2018, a trama foi reclassificada pelo Ministério da Justiça para não recomendado para menores de 10 anos, por apresentar linguagem imprópria e violência, como bullying, exposição de pessoas em situações constrangedoras e atos de preconceito. Reprise: foi reapresentada de 29 de janeiro a 6 de dezembro de 2024, em 209 capítulos, substituindo Cúmplices de um Resgate às 21h30. Com o encerramento da faixa, uma vez que a reprise foi interrompida sem exibir o seu desfecho, o horário acabou sendo ocupado por A Caverna Encantada e Chapolin. Devido à cobertura dos Jogos da Copa Sul-Americana, a novela não foi ao ar nos dias 2, 9 e 23 de abril, 7 e 14 de maio, 16 e 23 de julho, 13 e 20 de agosto, 17 e 24 de setembro, 24 e 31 de outubro de 2024. Nos dias 27 de novembro e 4 de dezembro de 2024, a novela deixou de ser exibida às quartas-feiras por conta da exibição de especiais e reprises alternativas na faixa intitulada Quarta é Sua. Exibição internacional: a novela foi adquirida pela TV Miramar para a exibição, tendo sido exibida desde 22 de agosto de 2020, pelo canal moçambicano na faixa das 18h45, substituindo o Fala Moçambique. Outras mídias: a novela se encontra disponível no serviço de streaming Mais SBT, que antes era o SBT Vídeos na versão original, exibida pela emissora, com os 564 capítulos. Audiência: exibição original: durante a sua estreia no dia 16 de maio de 2018 e exibida das 21h04 às 22h21, a telenovela registrou 15 pontos de média com pico de 18, segundo dados consolidados da Cantar Ibope Media na Grande São Paulo, alcançando a vice-liderança isolada para o SBT e quebrando a marca que até então pertencia a Cúmplices de um Resgate, de maior audiência de estreia de uma telenovela infantil da faixa das 20h30, desde a introdução das tramas infantis nessa faixa com Carrossel em 2012. Em alguns minutos, a trama chegou a encostar na TV Globo, que exibia uma partida de futebol no horário. A Record TV terminou em terceiro lugar durante toda a exibição da telenovela. A hashtag As Aventuras de Poliana chegou a liderar os trending topics do Twitter no final de 2018. A estreia também foi bem em outras praças pelo Brasil. No Rio de Janeiro, começou com 9,3 pontos de média e pico de 11,7. Em Fortaleza, o primeiro capítulo conquistou o primeiro lugar, com 23,8 pontos de média, pico de 28,0 e share de 37%. A trama infanto-juvenil também foi líder em Goiânia, com média de 22 pontos, pico de 28 e share de 33%. A Globo terminou em segundo, com 20,5, e a Record TV terminou em terceiro, com 10,2. Em seu segundo capítulo, exibido em 17 de maio de 2018, a trama registrou 14 pontos na Grande São Paulo e também permaneceu na vice-liderança contra 29,5 pontos da TV Globo, que exibia a telenovela Segundo o Sol, e 8 da Record TV, que exibia a telenovela Apocalipse. Em seu terceiro capítulo, exibido em 18 de maio de 2018, a telenovela registrou 13 pontos de média e 14 de pico, e continuou na vice-liderança, mantendo seu excelente desempenho no horário.
com a exibição do especial contendo compacto dos 3 primeiros capítulos, exibido no dia 19 de maio de 2018. A trama registrou 9 pontos de média, mas terminou o terceiro lugar, encostando na Record, que exibia a reprise de José do Egito, que nesse mesmo dia registrou 11 pontos, mas impulsionou na média das atrações seguintes na faixa de sábado à noite do SBT. Em seu quinto capítulo, exibido em 22 de maio de 2018, a trama registrou 15,16 pontos de média, índice esse sem visão desde a estreia da versão brasileira de Os Ricos Também Choram, exibida em 2005 pelo SBT. Em sua primeira semana no ar em 2018, a telenovela acumulou média de 14,6 pontos na Grande São Paulo, maior índice até então da faixa, superando as suas antecessoras. No PNT, a trama obteve média de 13 pontos, empatada com Cúmplices de um Resgate no arredondamento, já que a trama aparece com 12,9 pontos. Em 5 de junho de 2018, a telenovela voltou a bater mais um recorde histórico, chegando aos 17 pontos, índice esse também sem visão desde o penúltimo capítulo de Esmeralda em 2005. No dia seguinte, 6 de junho, a telenovela bateu outro recorde histórico de 17 pontos, com picos de 18, ficando em segundo lugar isolado e tendo sido impulsionada pelo último capítulo de Carinha de Anjo, além de encostar novamente na TV Globo, que exibia a telenovela Segundo o Sol e a partida entre Grêmio e Palmeiras válida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. A Record TV terminou o terceiro lugar com a telenovela Apocalipse e o Jornal da Record. Em 7 de junho de 2018, quando a trama passou a ocupar em definitivo o horário das 20h30, a telenovela manteve seus altos índices que costumava marcar quando era exibida às 21 horas. Nesse dia, a telenovela registrou os habituais 16 pontos de média. A trama teve sua primeira menor média em 31 de dezembro de 2018, quando cravou 5 pontos. Apesar da pontuação baixa, devido aos festejos da véspera de Ano Novo, permaneceu na vice-liderança. Sua segunda menor média foi registrada em 31 de dezembro de 2019, um ano depois de seu primeiro recorde negativo, agora cravando apenas 4,2 pontos. Em 8 de março de 2019, a novela sofreu sua primeira derrota para a Record TV em um dia comum, não considerando os melhores momentos dos 3 primeiros capítulos, exibido em 19 de maio de 2018. Apesar de ter empatado com a emissora na média geral, a trama foi superada por Jesus, novela bíblica da Record TV. De acordo com os dados divulgados do Ibope, Poliana teve 11,0 pontos, enquanto que Jesus teve 11,1 pontos, apenas 0,1 décimo de diferença entre as duas atrações. Em 20 de março de 2019, a novela mais uma vez é derrotada pela Record. Foram 11,9 contra 12,2 de Jesus, mas a diferença foi de 0,3 décimos. Em 22 de março de 2019, mais uma vez a vantagem ficou com Jesus, da Record TV. Desde que Poliana teve 11,3 pontos, Jesus fechou com 11,5 e a partir daí a disputa pelo segundo lugar foi mais acirrada. Voltou a ser derrotada pela principal concorrente no dia 22 de novembro de 2019, quando registrou apenas 6,3 pontos. O principal motivo para sua derrota foi o anúncio da morte de Gugu Liberato nas emissoras concorrentes, fato que abalou a televisão brasileira nesse dia. A novela, completando um ano no ar em 16 de maio de 2019 com 262 capítulos exibidos até o momento, obteve 253 vitórias contra apenas 9 das produções da Record e obteve crescimento de 4% na média em abril, se tornando a segunda atração mais assistida do SBT e tendo sido superada pelo programa Silvio Santos. Em seus primeiros meses, a novela registrava médias entre 14 e 16 pontos, muitas vezes se isolando na vice-liderança e algumas vezes chegando a se aproximar da TV Globo, principalmente nas quartas-feiras, quando tem a exibição de futebol. Porém, a partir de outubro de 2018, a novela foi perdendo público, passando a se estagnar com médias entre 10 e 12 pontos. Mesmo assim, se manteve no segundo lugar, ganhando com facilidade dos dramalhões bíblicos da Record TV.
Já no segundo semestre de 2019, a novela continuou perdendo público, chegando na casa dos 9 pontos. Em outubro de 2019, perdeu o posto de programa mais visto fora da Globo para o Roda Roda. Em dezembro de 2019, passou a ser ameaçada pela Record, quando esta lançou sua nova programação. No ano de 2020, principalmente, na reta final, a novela continuou perdendo público, tendo poucos momentos na casa dos 10 pontos e passando a registrar diariamente médias na casa dos 8 pontos. Em seus últimos capítulos, passou a ficar na casa dos 7 pontos. Alguns dos principais motivos para a queda de audiência foram o período do horário eleitoral gratuito em 2018 e das festas de fim de ano, fora o horário de verão, além do desgaste do folhetim infantil, já que a história foi perdendo sentido, consequentemente cansando o público, e o constante esticamento da reta final, o que fez com que a novela ficasse sem acontecimentos importantes na maioria das vezes. O penúltimo capítulo registrou 8,3 pontos. O último capítulo cravou 9,3 pontos com picos de 10, se tornando a menor média de um desfecho de uma novela infantil desde 2012. Apesar da queda de audiência entre 2018 e 2020, a novela terminou com a média geral de 11,2 pontos, se tornando a segunda trama infantil mais assistida do SBT, ficando atrás apenas de Carrossel. Reprise reestreou com 4 pontos, não alterando os números do horário nobre. O segundo capítulo registrou 3,5 pontos. O terceiro capítulo registrou 4,3 pontos. O quarto capítulo registrou 4,7 pontos. Em 12 de fevereiro de 2024, bateu seu primeiro recorde com 4,9 pontos. Em 10 de abril, bateu seu segundo recorde com 5,2 pontos. Em 8 de maio, bateu seu terceiro recorde com 5,4 pontos. Sua última exibição, em 6 de dezembro de 2024, registrou 3,8 pontos. Fechou com a média geral de 4,1 pontos. Produtos licenciados. No início de 2018, foram lançados produtos como a boneca da protagonista. Existem também investimentos em CD, DVD, material escolar, roupas e brinquedos. Filme. Em julho de 2019, foi confirmado pelo SBT a adaptação para o cinema da telenovela. A produção foi autorizada a captar recursos utilizando a Lei do Audiovisual, que permite que pessoas físicas e jurídicas tenham abatimento ou isenção de tributos, desde que direcionem recursos a projetos audiovisuais aprovados na Ancine. Na portaria publicada no Diário Oficial da União, o filme poderá captar até $7,5 milhões. O filme é produzido pela Panorâmica, em coprodução com o SBT, e distribuído pela Warner Bros. Pictures. Foi lançado em 2023. Problemas judiciais. Acusação de plágio. Em outubro de 2019, o SBT foi condenado a pagar uma indenização de R$700 mil aos artistas plásticos Luca Bastola e Maria Carolina Melo por plágio de pinturas usadas em um cenário da telenovela. A alegação foi de que os gráficos visíveis na fachada da escola Ruth Goulart, que são imagens de um coração e raios e lava, são semelhantes aos produzidos pelos artistas e sem uma consulta para reproduzirem os originais. Os artistas só tiveram o conhecimento do uso dos elementos gráficos logo após a estreia. Maria Carolina Melo citou no processo que pessoas que acompanham o nosso trabalho nos parabenizaram pela realização da obra na novela, sem saberem que era uma cópia. Melo contou que em 2018 tentou um contato extrajudicial com o SBT antes da abertura do processo, mas sem sucesso. Infração. Em 31 de outubro de 2019, a juíza Tônia Coruco, da 13ª Vara Civil de São Paulo, reconheceu que houve infração da emissora e baseou sua sentença na Lei de Direitos Autorais, 9.610/98, e determinou o pagamento de R$500 mil por danos materiais e de R$200 mil por danos morais. A assessoria de imprensa do SBT disse que a emissora vai recorrer da decisão.